Você já se sentiu tão distante de Deus que pensou, não tem mais jeito para mim? Já acreditou que cometeu erros demais, que foi longe demais, que suas falhas são imperdoáveis? Se sim, esse vídeo é para você. Porque a história que você vai ouvir agora não é sobre um discípulo fiel, nem sobre um santo exemplar, mas sobre um homem que feriu o próprio Filho de Deus. Um soldado que, com uma lança, atravessou o lado de Jesus enquanto ele ainda estava pendurado na cruz. Um ato que, para muitos, seria o ponto final, mas que, nas mãos de Deus, se tornou o início de uma transformação profunda. E é aqui que o impossível começa. Porque o que acontece quando alguém toca em Jesus, mesmo com violência, mesmo com desprezo, pode mudar tudo. E se você acha que está longe demais, talvez essa seja exatamente a história que você precisa ouvir hoje. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir que ninguém está fora do alcance da graça. Olá! Você está no Revelando o Passado. Se curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Imagine o cenário, o Gólgota, também chamado de Lugar da Caveira. Um local seco, empoeirado, tomado pelo peso da injustiça e do sofrimento. Jesus, o homem que curava, que pregava sobre amor e perdão, agora está pregado numa cruz, entre dois criminosos. A multidão observa com olhos cheios de fúria e escárnio. Alguns choram, outros zombam. E ali, entre os responsáveis pela execução, estão os soldados romanos. Para eles, aquilo era rotina. Um serviço. Apenas mais uma crucificação entre tantas outras. Nada pessoal. Nenhuma compaixão. Apenas ordem. Um desses soldados, encarregado de garantir que Jesus realmente estava morto, pega sua lança e a crava no lado do crucificado. E, de repente, algo inusitado acontece. O Evangelho de João relata que, naquele momento, jorrou sangue e água do corpo de Cristo. Um detalhe que parece pequeno, mas carrega um significado profundo, tanto espiritual quanto simbólico. Quem era esse soldado? O Evangelho não menciona seu nome, mas a tradição cristã posterior o chama de Longino. Alguns relatos dizem que ele era um centurião, um comandante com experiência em dezenas, talvez centenas de execuções. Outros apontam que ele era apenas um dos soldados designados para concluir a morte de Jesus. O fato é que, mesmo não sabendo seu nome exato, o que nos chama a atenção é o que aconteceu depois daquele toque. Longino, segundo registros da tradição, teria sido um homem marcado por esse momento. A lança que ele usou para ferir o Filho de Deus se tornou símbolo do seu arrependimento e conversão. Aquele que antes era parte da morte, agora carregava a vida. Mas o que causou essa mudança tão drástica? O que ele viu ali, naquele instante, que o fez enxergar Jesus de forma completamente diferente? No instante em que sua lança atravessou o lado de Jesus, o que ele viu foi além do físico. O sangue e a água jorrando não eram apenas sinais de que o coração de Cristo havia sido perfurado. Eram sinais de que ali, mesmo na morte, Jesus ainda oferecia vida. O sangue, símbolo do sacrifício, da redenção. A água, símbolo do Espírito, da purificação, do renascimento. Muitos estudiosos acreditam que esse detalhe não foi registrado à toa. Ele aponta para a profundidade do que estava acontecendo ali. E o soldado viu tudo isso de perto. O céu escureceu. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A natureza gritava o que muitos ainda não tinham entendido: Jesus era o Filho de Deus. E aquele soldado romano, que fazia parte do lado opressor da história, de repente se viu diante de algo divino. Ele não apenas tocou Jesus. Ele foi tocado pela graça naquele momento. A tradição cristã continua dizendo que Longino era cego de um dos olhos, e que, ao ser respingado pelo sangue de Jesus, teve sua visão restaurada. Um detalhe simbólico poderoso. O homem que feriu foi curado. O perseguidor foi alcançado. O executor foi perdoado. Isso não é apenas sobre ele. Isso é sobre nós. Porque todos, em algum momento, já estivemos cegos. Já machucamos pessoas. Já rejeitamos a verdade. Já endurecemos o coração.
Mas se até quem tocou Jesus com uma lança foi transformado, quem somos nós para duvidar da graça? A cura não veio porque ele merecia. Veio porque ele teve um encontro. Não foi um toque de adoração, foi um toque de brutalidade. Mas mesmo assim, Jesus o alcançou. Isso revela algo extraordinário. Deus não espera que você venha até Ele com perfeição. Ele te alcança onde você está. Mesmo ferindo, mesmo confuso, mesmo em rebeldia. Depois daquele encontro, os relatos indicam que Longino abandonou o exército romano. Deixou a violência, os rituais pagãos, o sistema que zombava da fé. Ele passou a viver como seguidor de Cristo, proclamando o evangelho que antes tentava destruir. E como muitos outros nos primeiros séculos, foi perseguido por sua fé. E morreu por ela. Isso nos mostra que o arrependimento verdadeiro transforma não só o coração, mas também o caminho. Longino passou de assassino a mártir, de perseguidor a proclamador. E essa não é apenas uma boa história. É uma realidade espiritual acessível a todos nós. Porque o Evangelho é isso, a boa notícia de que o pior de nós ainda pode ser redimido pelo melhor de Deus. Que mesmo que sua história tenha começado com rejeição, pode terminar com redenção. E se você estivesse no lugar daquele soldado? E se, em algum momento, sua vida refletisse mais o papel do agressor do que do discípulo? Talvez você tenha se distanciado. Talvez tenha cometido erros que te envergonham até hoje. Talvez ache que não merece uma segunda chance. Mas olha para essa história. Um homem que literalmente feriu Jesus foi transformado por ele. O que te faz pensar que você não pode? A graça não se limita aos religiosos, aos que nunca erraram, aos perfeitos. A graça é para os quebrados, os feridos, os que feriram, os que se perderam. A mesma graça que alcançou aquele soldado pode alcançar você agora. Não importa se o seu toque em Jesus foi de dor, de dúvida, de revolta. Se você o tocou, ele pode te transformar. Porque ele ainda está vivo. E ainda transforma histórias. Se você chegou até aqui, saiba, a mensagem de hoje não é apenas sobre um homem do passado. É sobre você. Sobre como Deus não desiste de ninguém. Sobre como Ele é capaz de reescrever qualquer trajetória. Não importa o quanto você tenha errado. Não importa quantas vezes você tenha ferido, se afastado ou caído. Se você permitir que a graça de Jesus toque seu coração, tudo pode mudar. Tudo. Assim como aconteceu com aquele soldado. Por isso, eu te convido a dar esse passo. Ore. Peça perdão. Recomece. A cruz não foi o fim. Foi o início. E se até o homem que atravessou o lado de Jesus foi alcançado, quem pode dizer que você está fora do alcance? Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa esperança, e comenta aqui embaixo, eu acredito na graça de Deus. Se inscreva no canal, porque toda semana você vai encontrar aqui histórias reais da Bíblia que ainda falam com a gente hoje. Histórias que curam, transformam e reacendem a fé. E nunca se esqueça, você nunca está longe demais para ser alcançado. Nunca.